Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a primeira certificação, a certificação para o profissional de nuvem da AWS. Mas antes, vamos lá para a vinheta. Roda a vinheta. AWS Certificação para Profissional em Nuvem, ou em inglês AWS Cloud Certified, ou Certified Cloud Practitioner, né? É uma sopa de letrinhas. Exatamente. Bom, esse nome, pessoal, Cloud Practitioner, ou praticante, se fosse traduzido no modo literal, tem mais a ver com o profissional de nuvem. É a primeira certificação para quem quer se especializar em nuvem. Se você quer ser um especialista AWS, você precisa começar com Cloud Practitioner. Esse é o ponto de entrada. Exatamente. E nós vamos mostrar para você agora como funciona essa estrutura. Você pode acompanhar conosco acessando a página mais atual hoje no próprio site da AWS. Você vai em aws.com, aws.amazon.com/pt, se você quiser em português, e aí /certification. Entrou nessa parte, você vai ver ali do lado o segundo item, obtenha uma certificação, e basta você clicar em procurar exames de certificação, descer um pouquinho, você vai ver a primeira AWS Certified Cloud Practitioner. Bom, vamos entender então primeiro a estrutura da prova. Vamos lá, João. Essa prova é uma prova de múltipla escolha, então significa que você vai ter, em algumas questões, uma questão correta com 3 opções erradas, né? Então, alternativa. Pode ser que você encontre também algumas que tenham múltiplas respostas, ou seja, existe mais de uma resposta correta. Então, o formato do exame muitas vezes é assim. Você vai ter ali cerca de 65 questões para você poder responder e 90 minutos, 1h30 para fazer essa prova. E o preço, que talvez você já deve estar se perguntando, são 100 pilas ou dólares. 100 dólares americanos, cerca de R$490 com taxa de OF. Se prepare para R$500 para a prova. Dependendo da cotação do dia de hoje, pode ser até 10 mil reais aí. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo. É verdade, então em dólar. Então faça o quanto antes. Exatamente. E um detalhe importante é quanto que você tem que fazer para passar nessa prova. Então, as provas de certificações de uma forma geral, e a AWS é assim, ela tem sempre 1000 pontos, mas ela varia. Algumas certificações exigem que você faça 700 pontos no mínimo, algumas 720, algumas 800 e assim por diante. Essa primeira, Cloud Practitioner, você tem que fazer 700 pontos. Não significa que toda questão tem o mesmo peso, né, João? Exatamente. Tem questões mais difíceis, tem questões mais fáceis, então elas podem ter pontos diferentes. Isso. O ideal é que assim, você atinja 700 pontos no mínimo para você passar, de 1000 possíveis, tá? Basicamente a escala começa em 100, né? E aí vai subindo, né? Conforme você vai acertando os assuntos, ele vai somando pontos para você, certo? Então, tenta aí fazer pelo menos 700 nessa prova para você ser aprovado. Você pode fazer num centro de exames que seja certificado pela VIL, ou você pode também fazer um exame autoguiado, né, que é na sua própria máquina. Algumas pessoas não gostam de fazer localmente porque, às vezes, se abrir uma porta, você pode perder o exame. Se alguém fazer um barulho, pode ser que seja suspeito de que alguém está te soprando uma resposta. Então, é complicado. Eu durante a pandemia, eu tirei várias certificações, todas em casa. A experiência, para mim, foi muito boa, mas ao mesmo tempo é meio chato mesmo. Você tem que preparar bem o seu ambiente, né? O pessoal vai querer ver ali a sua sala, então você vai ter que mostrar, virar a câmera, mostrar se tem alguma coisa atrás de você, mostrar suas mãos, mostrar sua mesa, e aí como o Glaucio falou, então você tem que até avisar outras pessoas que estão na sua casa para não interromper, não entrar no ambiente, porque qualquer coisa pode encerrar a sua prova e aí os seus 100 dólares vão para o espaço. Vão para o espaço. Você vai ter que pagar de novo para fazer mais uma tentativa. Então, se você quiser ir num centro de exames oficial, talvez seja melhor. Talvez você vai ter um ambiente, vai estar preparado para isso, ninguém vai te atrapalhar e a sua prova não vai parar. Mas dá para fazer em casa, principalmente se você mora muito longe de um centro de exames. De um centro autorizado, exatamente. Só para você ter uma ideia, certa vez eu lembro que a minha impressora estava perto, né? Aí ela perguntou em inglês, né? Perguntou assim, isso aí é uma impressora? Eu falei, sim. Tem papel nela? Eu falei, tem. Ela tira os papéis da impressora. E estão com as respostas? Aí eu tirei os papéis da impressora e joguei no sofá, né? Aí ela falou assim, muito bem, cadê os papéis? Aí eu falei assim, eu joguei no sofá, me mostre pra onde eles... Quando eu virei, no sofá tá todas espalhadas as folhas assim. Aí ela, I'm sorry, desculpa por isso, mas não pode estar ao alcance da sua mão.
Eu falei, não, tudo bem, da próxima eu já vou ficar mais atento. Estando ao alcance dos olhos é o que importa. Bom, mas o que vai cair nessa prova que você pode fazer em português ou você pode fazer em outros idiomas? Esse é um detalhe importante, porque essa é uma das únicas provas que você vai ter disponível agora em português, tá? Exato. Isso facilita bastante, deixa muito mais acessível aqui para os brasileiros, mas como você está entrando nessa área, é bem provável que você também já está estudando inglês e se não está, deveria. Exato. Tá? Porque as próximas provas, outras coisas vão estar em inglês e tem coisa que às vezes, dependendo como está a tradução, às vezes até acaba confundindo. É verdade. Tá? Dependendo do nome do serviço ou do cenário que é proposto ali dentro da questão. É verdade. Às vezes são traduzidos termos. Isso não ajuda a gente na hora da prova. Então, eu particularmente prefiro fazer as provas em inglês. E essa preparação, ela é dividida em 4 áreas de domínio. Dentro dessa primeira parte, você vai ver ali, ó, o primeiro link é consulte o guia do exame, o CLFCO02, né, o C02. Ele vai te mostrar 4 áreas de domínio que você tem que estudar. Quais são, basicamente, essas áreas de domínio? Eu vou mencionar aqui para você, depois você pode ver em detalhes nesse documento. Então, primeira coisa, conceitos de nuvem. Já falamos sobre isso nesse vídeo, sobre introdução à nuvem, né, João? Exatamente. Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviços e assim por diante. Você precisa entender como trabalhar com dimensionamento. Então, você vai criar uma máquina virtual, um EC2, tem que entender que quantidade de processador afeta, quantidade de núcleos do processador ou memória. Quanto mais você coloca esses recursos, efetivamente, isso vai aumentar o seu custo. Então, você tem que saber os aspectos econômicos de dimensionamento. Então, como que eu posso, determinado recurso que eu vou usar, vai afetar no preço. Vou dar um exemplo bem simples para você. Às vezes você vai subir um Ubuntu. Então eu posso subir uma máquina virtual e instalar um Ubuntu ali. E às vezes, dentro da AWS, eu vou ter um marketplace que tem um Ubuntu pronto. Uhum. Parece que é a mesma coisa, mas no final da conta, esse marketplace aqui vai ser mais caro. E tem uma razão por isso. Então você precisa entender por que ele é mais caro, em qual situação eu uso um ou o outro, né? Então essas habilidades é necessário você conhecer. Você precisa também entender a questão de disponibilidade, entender a questão de regiões, de zona. A estrutura física da AWS, né? Onde estão as regiões principais da AWS. Dentro de uma região, como que está estruturada essa região? Então você vai ter as zonas de disponibilidade, né? Então é como se você tivesse vários data centers naquele mesmo espaço, naquele território, né? Naquela região. Exato. Dentro dessa zona de disponibilidade você vai ter outros subitens ali, né, zonas locais, por exemplo, que fazem parte daquela região, e aí saber como que afeta a sua infraestrutura, né? Embora a latência entre as regiões da AWS é muito boa, funciona, se conecta muito bem, mas é lógico que isso ainda pode gerar custos de tráfego, e você precisa compreender esses quesitos. Aí nós vamos para o domínio número 2, que é segurança e conformidade. Quando a gente fala de segurança, tem a parte de modelo responsabilidade, né? Não é porque está na nuvem... Não é culpa minha. Não é culpa minha. Dependendo do produto, é culpa sua sim. Então existem responsabilidades do cliente. É compartilhada, né? Exatamente. Tem coisa que é a AWS que cuida. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu estou trabalhando com uma infraestrutura como serviço. Então, de quem é a responsabilidade pelo hardware? É da AWS. Mas de quem é a responsabilidade pelo update do sistema operacional? Bom, se é infraestrutura como serviço, eu entendo que agora o cliente é responsável por esses updates. Então, se eu tiver uma brecha de segurança que foi causada por causa do cliente, a responsabilidade nesse caso é dele. Ao mesmo tempo, existem softwares que já vêm prontos, e aí a AWS fala assim, não se preocupa, eu garanto tudo para você. Por exemplo, se você usar o serviço de container da AWS, você não precisa se preocupar se o Docker lá tá atualizado, se o Ubuntu tá atualizado, você nem tem acesso ao sistema operacional que está gerenciando aqueles containers. Mas o container você tem. Então, se no container tiver uma brecha de segurança, aí a responsabilidade é sua. Nesse caso, o sistema operacional vai ser responsabilidade da AWS. Isso nós chamamos de conceito de conformidade e de governança da AWS que você precisa conhecer. Também é importante você conhecer o conceito básico de segurança na web, né, na nuvem. E entre elas, criptografia, o que são chave pública privada, as formas de autenticação. É muito importante você ter esse conhecimento. Também dentro da parte da AWS existe a parte de gerenciamento de segurança. Então a gente tem as identidades, né? O IAM, que é o gerenciamento de acesso e identidade da AWS. Criação de usuários, grupos, privilégios. Exato. Como que você concede por privilégio, por aplicação, por usuário, né? Por domínio e assim por diante. Então, esse é a segunda área.
Qual é a terceira área de domínio? É tecnologia e serviços da nuvem. Então, você não usa a AWS apenas usando o console, a área administrativa visual da AWS, né, João? Existem várias maneiras de você interagir com os serviços da AWS. Então, pense que os serviços são a nuvem. Então, quando a gente abre o site da AWS, a gente está falando que está abrindo o console da AWS. Dentro do console da AWS, por exemplo, você tem ali o Cloud Shell. O Cloud Shell é como se fosse uma máquina virtual que você tem acesso, ela já está dentro ali do seu console, então ela já está autenticada, você não precisa se preocupar com nada. A partir dali você acessa também os seus serviços. Mas você poderia usar algo semelhante ao Cloud Shell, só que instalado dentro do seu computador. E aí já vai ser o AWS CLI. Então você tem uma série de comandos de linha onde você consegue fazer também as interações com o serviço. Qualquer coisa, criar uma máquina, criar um usuário, listar, excluir, redimensionar e assim por diante. Você ainda vai ter também o SDK, ou Software Development Kit. Então você consegue criar uma aplicação, instalar esse SDK na sua aplicação e a sua aplicação consegue conversar com os serviços da AWS também. E dentro dessa parte de serviços, além de você entender a interface, ou seja, quais são essas maneiras de acessar, você tem que conhecer os principais serviços. Muita gente conhece o EC2 e o S3, mas existe muita coisa. Tem o EKS para Kubernetes, você tem serviços de ECS para Elastic Container, né? Lambda, SES, Lambda, Functions, filas, database. Tem muita coisa, load balancer e assim por diante. Então você precisa conhecer os principais serviços que estão na área de domínio número 3. E qual é a parte de área de domínio número 4? Cobrança, preço e suporte. Então você precisa ter justamente o conhecimento sobre as instâncias sob demanda, como que funcionam, né, as instâncias spot, você precisa entender quais são os planos que você pode usar, o que está incluso em um serviço e o que não está, o suporte, como é que ele funciona, como é que funcionam as demandas que você tem. Tudo isso você precisa aprender. No seu Exam Guide tem todos os assuntos que você precisa aprender. Qual é a nossa sugestão? É que você leia esse Exam Guide e conforme você vai estudando cada um desses pontos, você vai tentando entender se você está confortável com aquele assunto. Será que eu estou confortável em explicar os tipos de infraestruturas, os tipos de nuvem que existe, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço? Será que eu sei quais são os serviços da AWS e eu sei explicar o que são eles? O que é um EKS, né? O que é um ECS, um EC2, um S3? Qual a diferença do EC2 para o S3? Um é armazenamento, outro é poder computacional. Onde que eu vou usar em um determinado cenário? Alguém quer criar uma aplicação web ou uma API back-end para um aplicativo? Quais são os melhores serviços que eu vou precisar? O que é o Lightsail, né? O que são essas ferramentas da AWS? Então é muito importante que você vá usando esse guia, como o nome diz, como um roteiro, para que você se prepare. No final dele tem um apêndice com os principais serviços da AWS, para que serve, e isso vai ajudar bastante você a se preparar. Mas olhando lá para o site, lembra que você, depois do ponto 2, você vai descobrir quais são os pontos principais do exame. Aí você começa a se preparar. Então você tem ali a preparação e aí você tem inclusive um pré-teste. Você pode fazer uma preparação para essa certificação da AWS. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo você viu então como funciona a prova AWS Certified Cloud Practitioner, ou a certificação para o profissional de nuvem da AWS, a primeira prova da série de certificações. Esperamos que você tenha gostado. Se você gostou, coloca nos comentários aí. Deixa o like pra gente saber que você gostou. Se inscreve no canal porque nós vamos ter um vídeo para cada uma das certificações da AWS. Então, vamos para a próxima prova. Até lá.